paz de Cristo a todos. Sejam muito bem-vindos ao canal Fala de Não para mais uma aula da EBD. O que você vai encontrar aqui? Comentários para ajudar na sua aula, para a capacitação do professor, dos veteranos, daqueles que estão chegando agora, para uma melhor compreensão da aula. Você vai encontrar aqui também grupos no WhatsApp, onde temos professores de todo o Brasil e do exterior, onde compartilhamos conhecimento, fotos, vídeos e material relacionados à EBD. Você vai encontrar aqui também o material em PDF. Eu escrevo assim, no papel, que eu gosto de escrever ainda à mão, mas eu digito tudo, tá certo? E salvo em PDF e mando para você distribuir para outros professores, para os seus alunos. Isso cria uma maior interatividade com a aula e algo extraordinário. Todas as aulas a partir de hoje terão dinâmicas, isso mesmo, dinâmicas que ajudam na melhor compreensão do ensino. Afinal de contas, não basta só falar, muitas vezes é preciso mostrar para que as pessoas compreendam melhor, tá certo? Vamos então a mais uma aula da EBD. Roda mesmo. A paz de Cristo a todos e todas, sejam bem-vindos à aula 5 da EBD, como o tempo passa. Parabéns para todos vocês envolvidos com a EBD. Não se esqueça, as nossas aulas são para professores, coordenadores, superintendentes, alunos, são para todo mundo, tá bom? Um grande abraço para todos os irmãos inscritos no nosso canal, que tem nos ajudado a chegar, a atingir a marca de 10 mil inscritos, já ultrapassamos. Vamos embora, rumo a 20k. E a 500 mil de views, está quase chegando. Só falta você compartilhar os nossos vídeos. Estivemos viajando bastante agora no mês de julho. Nos acompanhe nas redes sociais. Fala de Não. Instagram, Twitter, Facebook, enfim, aqui no YouTube tudo nós temos colocado e postado aí. Lembrando que toda quarta live bem casados aqui também, isso é interessante para você. Lição 5, então, a justiça de Deus. A justiça de Deus. Classe de juvenis. Portanto, tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Os objetivos desta lição é discorrer sobre o conceito de justiça de Deus, detalhar as diferenças e semelhanças entre a justiça de Deus e a dos homens e mostrar que somente o Senhor é a nossa justiça. Muito bem, nesta lição o assunto constitui-se da mais alta importância, pois a compreensão da justiça de Deus abrirá as portas para um íntimo relacionamento com o Criador. Nada se baseia em méritos humanos. Tudo vem de Deus. Como Deus é amor, Ele trabalha naqueles que são alvo da sua ira. Por causa do seu amor, Ele segura a sua justa ira para dar tempo ao pecador de se arrepender e receber o seu perdão. Mas onde fica a sua justiça nesse caso? Deus escolheu derramar toda a sua ira sobre Jesus. Jesus pagou para Deus. O sacrifício de Jesus satisfez a exigência de justiça de Deus. E por causa disso é que somos perdoados e podemos conhecer o amor de Deus por nós. Deus tratou Jesus como culpado em nosso lugar, o justo pelos injustos. Jesus teve que ficar separado do Pai por nossa causa para nos reconciliar com Ele ao morrer. Em Jesus a justiça de Deus foi feita e assim Ele pode nos mostrar o seu amor. Então, Deus provou o seu amor, Romanos 5,8, por nós, sendo nós ainda pecadores, mandando um justo, enviando um justo, ou colocando um justo, o seu próprio Filho, à disposição para morrer por nós. Onde está a justiça nisso? Deus tira a nossa culpa quando nos arrependemos, mas não tira as consequências do pecado que cometemos. Sofreremos o mal que fizermos, Colossenses 3,25. É a maneira de sermos corrigidos por Deus. Tá? Então, Deus cumpre toda a sua justiça enviando Cristo para morrer em nosso lugar. E daí fica tudo certo. Ele cumpre a sua justiça e ao mesmo tempo o preço pelo pecado é pago, mas por um justo e não por pessoas pecadoras como nós.
Justiça. Tópico 1. O que é isso? Muitos são os conceitos de justiça, pois há várias acepções do uso dessa palavra. Nos tempos em que vivemos, a realidade brasileira, parece muito distante falar de justiça. Mas a justiça que tratamos aqui é a justiça de Deus, que é infalível como Ele é. Deus é amor, mas também é juízo. Algumas pessoas têm se esquecido disso. E como tal, não pode deixar de praticar a justiça, pois nela está baseada a forma como os homens são tratados quando erram e quando são fiéis. Justiça aqui abrange muito mais do que qualquer expectativa terrena, que muitas vezes é confundida com vingança, com o desejo de retribuir, com interesses próprios, focada no indivíduo. A justiça de Deus vai além, pois traz punição ao culpado por meio de Cristo e o faz por amor aos homens que Ele criou para a sua glória e está por meio de Cristo ao alcance de todos. Então, as pessoas dizem que a justiça da terra não funciona e tal, mas a justiça de Deus funciona. A justiça da terra muitas vezes ela vem para um e para outro, para quem tem dinheiro, mas a justiça de Deus ela alcança a todos que pela fé crerem em Jesus Cristo como Salvador de suas vidas. A justiça de Deus, definição. O pastor Claudio Andrade assim define a justiça de Deus: atributo moral e básico de Deus, manifestado pela fidelidade com que o Supremo Ser trata seus propósitos e decretos. É a sua fidelidade com a própria natureza. A justiça de Deus entra em ação todas as vezes que a sua santidade é agredida. Dizer que a justiça é um dos atributos divinos é dizer que Deus sempre age segundo o que é justo e que Ele mesmo é o parâmetro definitivo do que é justo. Gênesis 18, 25, Deuteronômio 32 e 4, Salmos 19 e 8. Vamos ler aqui pelo menos Salmos, capítulo 19. Lembrando que todo esse material está à sua disposição, tá bom? Está tudo aí à sua disposição. É só você baixar esse material em PDF na descrição do vídeo. Os irmãos perguntam muito: eu preciso do material. O material está na descrição dos vídeos, é só clicar aí. 19:8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Retidão aqui tem a ver com justiça. Como consequência da justiça de Deus, Ele necessariamente trata as pessoas segundo o que merecem. Assim, é necessário que Deus puna o pecado, pois ele não merece recompensa. É errado e merece punição. Se Deus não pune o pecado, aparentemente age injustamente, a menos que se percebam outros meios de se punir o pecado. Olha o que Paulo diz em Romanos 3, versículos 25 a 26. Romanos 3, versículos 25 a 26. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Aí, falar de justiça, a gente tem que falar um pouquinho de justificação, E justificar é declarar justo, inocente, sem culpa. Quando Cristo morreu para perdoar os nossos pecados, esse ato mostrou que Deus era verdadeiramente justo, pois de fato deu punição apropriada ao pecado, ainda que tenha perdoado os nossos pecados. E aí tem um quadro que está na lição e que também está no material aqui, em PDF. A diferença entre a justiça de Deus e a justiça dos homens. A de Deus é perfeita, a do homem falha. A de Deus tem sua fonte no céu, a dos homens tem sua fonte na terra. E por aí vai. E tem as diferenças, mas também há semelhanças entre justiça de Deus e justiça dos homens. Muito bem. Outros tipos de justiça, tópico 3. Outros tipos de justiça. Além da justiça dos homens, assim entendida como aquela caracterizada no item 2 do primeiro quadro, ao lado da justiça de Deus, pode-se falar ainda em dois tipos que interessam ao estudo teológico: a justiça original e a justiça própria.
Justiça original diz respeito à condição moral e espiritual desfrutada pelo primeiro casal no Éden. Foi o estado primeiro outorgado por Deus, a obra-prima de sua criação. Então, a justiça original era aquele ambiente aonde Deus poderia se manifestar e se manifestava, aonde havia relacionamento, intimidade, comunhão, interatividade, aonde não havia qualquer barreira entre Deus e os homens. Deus se apresentava, Deus conversava, Deus interagia com o homem e o homem com Deus. O pecado estraga esse ambiente. A justiça é como um manto e o pecado rasga esse manto, deixa os homens nus e distancia, portanto, a criatura do Criador, Deus, dos homens, porque é isso que o pecado faz. E nisso a justiça original, aquele ambiente aonde era justo que a criatura criada à semelhança de Deus interagisse com Deus, o pecado rompe isso. O pecado quebra esse ambiente de justiça e aí, ao invés de nascermos em justiça, nesse estado de interatividade, nós passamos, como Davi diz no Salmo 51, a nascer em pecado. Aliás, não a nascer, mas a ser concebido em pecado. E também tem justiça própria. Diz respeito à declaração de que o homem faz de si mesmo, na qual atesta ser justo por seus próprios méritos. É a tentativa da humanidade de se vestir exclusivamente com suas boas ações, excluindo qualquer favor divino. Uma loucura, né? É uma declaração de autossuficiência humana. E aqui ele coloca os exemplos, o exemplo de Caim, que tentou, não é, ser aceito por causa da sua oferta, e por aí vai. Ele coloca aqui usar também os judeus no tempo de Paulo. O pensamento humano de que se pode fazer algo para se redimir diante de Deus só afasta o homem do amor e do perdão de Deus. Não há nada que o homem faça que o torne justo diante de Deus. Até a fé é mérito divino, não é humano, porque ela é gerada pelo ouvir a palavra de Deus. Nenhum homem pode por si só acreditar que suas boas ações o tornam aceitáveis diante de Deus. Se fosse assim, boas ações bastavam para nos garantir os céus. Não é assim. Todos os nossos esforços são inválidos. Nada que nós façamos pode nos salvar. Mas todas as boas ações e boas obras são fruto, resultado da salvação, do caráter de Cristo sendo moldado em nós. A única saída para o homem é se render, reconhecendo sua miserabilidade diante de um Deus justo em sua essência e que decidiu nos amar, manifestando toda a sua ira merecida por nós em seu Filho Jesus Cristo, para, por meio do seu sangue, nos reaproximar dele novamente. E aí eu coloco aqui para você ler as referências, Efésios capítulo 2 e versículos do 11 ao 16. Leia Efésios aí na classe, 2 capítulos de 11 a 16. Portanto, lembrai-vos que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. O pecado tornou o homem inimigo de Deus. Então, a justiça de Deus
traz sobre Cristo todo o peso, o horror e o castigo que o pecado merece. E então, pela fé, através da cruz de Cristo, nós deixamos de ser inimigos de Deus, nos passamos a ser amigos, nos passamos a ser filhos pela fé no sacrifício de Cristo na cruz. Ele nos conecta novamente com o Pai. Glória a Deus. Isso é teologia pura, irmão. Quarto tópico. O Deus da justiça. A justiça de Deus é um atributo pelo qual o Senhor manifesta a sua santidade e a glória. Como a Bíblia diz que Deus é totalmente santo e não há nada em Deus que tenha mácula. Esse é o padrão que ele exige de nós. E aqui também fala do Senhor, justiça nossa. A Bíblia declara que não há uma só pessoa que faça o que é certo. Era preciso atender ao padrão de justiça divina, mas isso era impossível aos homens porque todos pecaram. Romanos 3:23. Então Cristo, o justo, se fez semelhante aos homens, para que como homem cumprisse e cumpriu toda a justiça de Deus. E nós nos apropriamos desta justiça pela fé, sem qualquer merecimento ou esforço de nossa parte, mas exclusivamente pela fé. Vamos ver, Romanos 3, versículo 10, versículo 21 e versículo 22. Está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Versículo 20, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o conhecimento pleno do pecado. Mas agora, sem lei, se manifesta a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, porque todos pecaram. Então, a justiça de Deus se cumpre de forma espetacular através de Cristo e da cruz. Nós, os culpados e condenados, nos tornamos justos, livres, inocentes pelo sacrifício de Cristo em nosso lugar. Não por nossos méritos ou quaisquer atos de caridade, pois se fosse assim, não teria sentido necessidade a crucificação de Cristo. Era só preciso fazer aí, praticar, alguns atos, fazer algumas doações e pronto. Mas é exatamente a cruz de Cristo e o Cristo da cruz que nos justifica, nos torna aceitáveis diante de Deus pelo fato de Cristo ter cumprido toda a justiça de Deus em nosso lugar. Aleluia! Glória a Deus! Que bênção! Que aula maravilhosa! Que aula espetacular! Que assunto maravilhoso! Vamos à dinâmica? Dinâmica! A justiça de Deus. Você vai pegar 4 folhas de ofício. Ele coloca aqui, ela coloca aqui essa dinâmica desenvolvida, é uma versão pela irmã Sulamita Macedo, tá bom? Vamos lá. 4 folhas de papel ofício, um tubo de cola, um pincel atômico e um rolo de durex vermelho. Eu acho que aqui no lugar do tubo de cola branca, eu acho que pode ser usado também, como que fala? Pode ser usado também fita adesiva, tá? Aqui. Mas tudo bem. O que você vai fazer antes da aula? Pegar essas 4 folhas de papel ofício e colar elas, formando um caminho. Tá? Então você vai colar uma em sequência da outra, tá? Uma em sequência da outra, tá? Você vai colar as 4 folhas. De um lado, você vai escrever o texto do versículo de Efésios 2:13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Então veja, você mostra ao iniciar a aula este caminho para os alunos, dizendo para eles, olha, antes o homem tinha livre acesso a Deus, mas este caminho foi destruído pelo pecado. Nesse momento,
você rasga esse caminho, certo? Você rasga esse caminho que você fez com as 4 folhas, você rasga. Então você vai colar as 4 folhas no chão formando um caminho, você vai ler esse versículo e você vai dizer, olha, o homem foi criado para viver em comunhão com Deus, intimidade, amizade com Deus, próximo de Deus, mas o pecado destruiu isso e afastou o homem de Deus. Aí você vai rasgar o caminho, mas preste atenção. Mas Deus, com sua justiça que lhe é inerente, providenciou o resgate, a reconciliação do homem consigo mesmo por meio de Jesus Cristo. Neste momento, você pega os pedaços de papel que você rasgou, entrega para os alunos e peça que eles montem novamente o caminho usando o durex vermelho, certo? E aí, a conclusão dessa dinâmica é exatamente essa. Nós estragamos este acesso com o pecado, mas por meio do sangue de Jesus Cristo, simbolizado pelo durex vermelho, o caminho foi refeito e agora nós podemos nos aproximar novamente. Por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. O que nos garante o acesso a Deus é Jesus Cristo por meio do seu sangue. Fechou, irmãos? Que bênção! Deus abençoe sua vida. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Um grande abraço, boa semana, fique na paz. Deus abençoe tua casa, teus sonhos, teus alunos, teu ministério, teus projetos, os teus negócios. E até a próxima aula. Valeu! Deus abençoe.